Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Cara, hoje nós vamos oferecer para vocês uma coisa muito legal. Houve uma prova feita pela OCP já em 2018 e eu vou fazer essa correção. E essa correção vai ficar disponível a você de forma totalmente gratuita, ok? Então vamos lá. Vamos falar então, vamos começar a corrigir essa provinha que ficará disponível no meu site, no site Português para Concursos. Ok, meus amigos, que prazer gigantesco em fazer esse trabalho com vocês. Bom, vamos lá. Prova de perito criminal ITEP Rio Grande do Norte, feita pela OCP. Tem o título, insulto, logo existo, obviamente, fazendo uma brincadeira, né? Aproveitando, fazendo uma intertextualidade, uma correlação aí com a famosíssima frase filosófica de René Descartes, penso, logo existo. Depois, você lendo o texto, você vai reparar que não é um deboche, é um desenvolvimento daquela ideia. Enfim, e depois, logo depois, você tem o subtítulo em que está escrito: no momento em que eu apenas uso o rótulo, perco a chance de ver engenho, quer dizer, criação e arte, né? Quando a gente fala, usa muito o termo engenhoca, né? Sentido de criação. Tá, eu vou fazer como eu sempre faço, vou fazer a leitura breve aí do texto para nós partirmos para as questões de prova. Vamos lá. A crítica e o contraditório são fundamentais. Grande parte do avanço em liberdades individuais nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas, de modelos. Ok? Então, meus amigos, olha só. Aqui está a ideia central do texto. Tá? Aqui está o toque frasal. Que, na opinião do autor, depois ele vai passar o tempo inteiro defendendo isso, ele vai argumentar em favor disso. Ele está dizendo que a crítica e o contraditório são fundamentais. E que justamente o processo de evolução das liberdades individuais e científicas, que esse processo todo nasceu de questionamentos desses paradigmas, desses modelos. Ou seja, se não houvesse esse questionamento, não haveria o avanço da liberdade individual das ciências. Então, sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. Por quê? Porque se há mais espaço para críticas, para questionamentos, e com isso, quando você critica, quando você corrige aquilo que está errado, então você, né, joga a possibilidade de aquela sociedade evoluir. A base da democracia é a liberdade de expressão. Certo? Sem oposição não existe liberdade. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Uma crítica bem fundamentada destaca dados que um autor não percebeu. Um juízo ponderado é excelente. Mais do que uma vez percebi que um olhar externo via melhor do que eu. E não existe ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Horácio garantia, com certa indignação, que até o hábil Homero poderia cochilar. Então, olha só, cara, até para que você possa desenvolver seu trabalho, para que você possa evoluir, é fundamental realmente que você permita a crítica. Por quê? Porque às vezes aquele olhar externo, o olhar de quem está distante da situação, acaba tornando a sua visão melhor. Tá? Você tem uma possibilidade melhor de enxergar os problemas de que aquela pessoa que está ali dentro. Como saber se a avaliação é boa? Aí, então ele vai mostrar quais são os critérios para ver a qualidade da avaliação. Primeiro, essa avaliação é boa quando ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não em ataque pessoal. Então a intenção não é arrebentar com o trabalho, é aperfeiçoar aquilo que está sendo desenvolvido. E não é fazer um ataque àquela pessoa que fez aquele trabalho. Então a boa crítica indica aperfeiçoamento, melhoramento, não destruição. Notamos no arguidor sincero uma diminuição da passionalidade, ou seja, da paixão. O que vai prevalecer na realidade é a razão. Refulgem argumentos e dados. O que significa refulgem nesse contexto? Quer dizer, prevalecem. O que acaba valendo realmente, tá? O que fulgura são argumentos e dados. Por outro lado, minguam questões subjetivas,
O que é minguar? É diminuir, tá? É decrescer. Então, praticamente somem as questões subjetivas. O que é subjetivo? É aquilo que é relativo a cada sujeito. Ou seja, é aquilo que entra no campo opinativo. A mera opinião. Tá ok? Então, há mais substantivos, que são coisas mais concretas, e menos adjetivos. Menos qualificações. Então, que é a ideia da objetividade. Não digo o que eu faria, o que eu sou. Até porque não é isso que importa. Não é porque eu sou isso ou aquilo que a minha crítica vai ser mais aperfeiçoada. Indico apenas como algo pode ser melhor a partir de que critérios. Então a ideia da crítica é justamente essa. Como é que eu posso melhorar? E qual o critério que eu vou utilizar justamente para melhorar isso? Que argumentos estão bem fundamentados e que poderiam ser revistos? Então, objetividade é um campo complexo em filosofia, mas certamente alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Então, o que o autor está fazendo? Ele está justamente defendendo a objetividade. E quando a pessoa começa a colocar muitos adjetivos, a intenção é colocar muitas qualidades ou muitos defeitos, né? Quando você faz isso, você sai do perfil objetivo. Por isso que ele fala, olha, uma boa crítica é aquela que é feita com muitos substantivos e poucos adjetivos. Que é com muita coisa concreta e pouca coisa abstrata, subjetiva, opinativa, aquilo que vem de dentro do ser humano. Tá ok? Ótimo. Então vamos lá, continuando. Duas coisas ajudam na empreitada. A primeira é conhecimento, ao mínimo de formação. Olha lá, para que você possa fazer uma crítica bem feita, com bons argumentos, você tem que ter conhecimento. E aí ele fala assim, olha, não é o título que me interessa, não me refiro a títulos, você não pode vir com canudos, dizer que tem pós-doutorado, não importa isso. O que me importa é a energia que você despendeu, tá, que você gastou para aprender aqueles conceitos. Nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. E pouco posso falar sobre aquilo, sei um pouquinho. Aquilo que eu não sei nada, eu não posso falar nada. Aquilo que eu sei pouco, vou falar pouco. A segunda é a busca da impessoalidade. Eu critico não por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho. O que ele quer dizer? Às vezes as pessoas criticam porque elas queriam que aquilo fosse, que aquela obra fosse dela. Eu examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito, justamente. Ou a que me incomoda pelo simples sucesso da sua existência. Isso é uma coisa terrível, que isso é uma inveja. O cara faz uma coisa, a coisa atinge o sucesso, e aí você critica, por quê? Porque você tem inveja daquele sucesso. Eu critico o defeito. Para quê? Para melhorar, para corrigir. Para aquilo poder evoluir, e não a luz. Bom, partindo disso, vamos começar a fazer a correção das questões. Ok? Vamos lá. Questão número 1. Em relação ao texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Para o autor, a objetividade da crítica está ligada ao tom pessoal que se dá a uma discussão. Não, ao contrário. A objetividade não está ligada ao tom pessoal. Isso é subjetividade. O que é subjetivo? Subjetivo é sujeito, é aquilo. Tá legal? Que é relativo a cada sujeito, a cada indivíduo, a cada pessoa. A objetividade, sim. Tá ok? É que foge do campo pessoal. A objetividade trabalha com mais substantivos e com menos adjetivos. Então esse aqui está errado. O autor destaca que o contraditório é a força motriz para a evolução das ideias, da sociedade e do conhecimento. Gente, isso aqui, inclusive, é o tópico frasal do texto. Olha lá, a crítica e o contraditório são fundamentais. Grande parte do avanço em liberdades individuais nas ciências, esse avanço todo nas liberdades, nasceu de que maneira? Com questionamento, com críticas, com contraditório, com o questionamento desses modelos, desses paradigmas. Tá ok? As sociedades abertas crescem mais do que as sociedades fechadas. Por quê? Porque as sociedades abertas estão, como o próprio nome diz, abertas a críticas, a questionamento, ao contraditório. Tá ok? Então, o cara bate exatamente com esse início do texto. Questão número 1, letra B.
Vamos lá. Letra C. O foco do texto consiste na crítica à passividade com a qual as pessoas lidam com as ideias diferentes. Gente, o foco do texto não é esse. Não é, primeiro que ele não faz crítica à passividade das pessoas quando elas lidam com ideias diferentes. Não, muito pelo contrário. A crítica é aquelas pessoas até que rebatem. Tá? E no fundo, o foco do texto qual é? É que nós devemos estar atentos às críticas, porque isso pode fazer com que nós possamos evoluir. Tá ok? Então, que nós saibamos ouvir para que nós possamos evoluir, desenvolver. Então, o foco do texto não está na crítica à passividade. Não, o foco do texto está na importância que a crítica e contraditório possuem. Letra D. Uma avaliação satisfatória deve levar em conta a formação acadêmica. Gente, isso aqui ó, contradiz plenamente esse fragmento aqui. Ó. Não me refiro a títulos. Não, então, formação acadêmica que se dane, segundo o autor. O rótulo é uma forma de oposição. Não, cara, justamente o contrário. Se você ler o texto, olha lá. No momento que eu apenas uso o rótulo, ou seja, aquilo que é o rótulo, perco a chance de ver o engenho, a criação e a arte. Justamente o contrário. Tá? O rótulo não é a oposição. Tá? Justamente o que o autor fala é que você deve dar importância a quê? Ao contraditório, à crítica, à oposição. Porque onde há oposição, há evolução. Ok? Se eu apenas uso o rótulo não é a oposição. É você se deixar levar por aquilo que rotula. Então, o rótulo é uma forma de oposição? Não, não é uma forma de oposição. É justamente aquilo que você rotula. É aquela primeira aparência. É aquele que está dentro do campo da subjetividade. Vamos lá. Questão número 2. Considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. O título do texto traz uma referência à citação Penso, logo existo, do grande filósofo René Descartes. Por meio de tal intertextualidade, o que é intertextualidade, gente? A intertextualidade é quando você, num texto, reproduz ou um texto inteiro ou um fragmento de um texto. Então você tem uma filosofia que é bastante difundida, bastante conhecida, que eu penso, logo existo, e ele reproduz uma parte desse pensamento, quando ele coloca insulto, logo existo. Ok? Ótimo. Então ele se apropria de uma ideia para não de uma forma irônica, não de uma forma objetiva, não. Para mostrar um outro viés apenas. Tá ok? E depois ele fala, e ainda comete um último erro, quando ele diz aqui, primeiro, não vejo ironia, e depois ele fala, demonstrando uma forma de crítica subjetiva. Muito pelo contrário, o que o autor defende o tempo inteiro é a crítica de forma objetiva. Vamos lá, letra B. Quando o autor afirma há mais substantivos e menos adjetivos, compreende-se que a boa arguição prioriza classes de palavras ligadas à subjetividade. Não. Ao contrário, a subjetividade está ligada aos adjetivos, a objetividade aos substantivos. Então, na realidade, a objetividade. Ao afirmar, critico não por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho. Essa afirmação, corrobora, confirma o que se diz em minguam, diminuem questões subjetivas. É verdade. A subjetividade é a questão opinativa, individual. Tá legal? Então, a questão pessoal está muito presente nos elementos, né, subjetivos. Quando eu falo que eu critico não por causa da minha dor, da minha inveja, então, olha lá, quando você critica, não que o motivo da sua crítica não é a dor, não é a inveja, não é o espelho, não é aquilo que me reflete, quer dizer, aquilo que
que o cara fica com inveja de não ser dele, porque aquilo ali quem critica gostaria que aquilo fosse dele. Então, quando a crítica não se reveste dessas características, tá legal? Essas questões subjetivas, elas minguam, elas diminuem, elas perdem força. Sim, é exatamente isso. Minguar quer dizer diminuir, enfraquecer. Então é essa a resposta. Letra D. O avanço das liberdades individuais é a causa de haver a possibilidade do questionamento de paradigmas. Gente, repare nessa questão, nessa opção D de dado, que o cara, na realidade, está invertendo a relação causa-efeito. A banca está invertendo. Repare só lá no iniciozinho do texto, gente. Olha lá. O que está escrito aqui? Grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências proveio do questionamento de paradigmas. Então, olha lá. Por causa desse questionamento de paradigmas, então isso aqui é a causa. Isso aqui veio antes. Primeiro, o que aconteceu? Primeiro veio o questionamento dos paradigmas. Então, primeiro aconteceu isso aqui, questionamento dos paradigmas. Depois, o que aconteceu? Tá? Veio grande parte do avanço de liberdades individuais nas ciências. Então, na realidade, esse avanço em liberdades individuais nas ciências é uma consequência, é um efeito do questionamento de paradigmas. Então, primeiro veio o questionamento, para depois vir, certo? Então, olha lá, primeiro veio o questionamento, para depois virem os avanços das liberdades individuais e das próprias ciências. Então, aqui ele inverte a relação causa-efeito. E a letra E. Ao afirmar alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Sim, se você coloca muitos adjetivos, você babando, quer dizer, cheio de raiva, quando você faz a crítica, você deixa o aspecto objetivo de lado. Ali está o aspecto subjetivo, o sujeito, o indivíduo, o lado absolutamente pessoal. Então, o autor busca demonstrar que o perfil objetivo é aquele que prioriza as relações pautadas na emoção. Não. É o subjetivo. O objetivo não. O objetivo é cheio de substantivos e não cheio de adjetivos. Ok? Então, questão número 2, letra C. Questão número 3. Vamos lá. No título, no momento em que eu apenas uso o rótulo, perco a chance de ver o engenho e a arte. Engenho, o que é engenho, gente? Engenho, engenhoca, criação. Então, está no sentido de criação. Então, a letra A está fora, não é trabalho, labor. Vamos lá. Grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. Paradigmas, o que são paradigmas? São modelos, são aquelas coisas que já estão prontas. Então, são aqueles padrões já prontos. Aquilo que já está padronizado. Perfeito, é essa a resposta. Então, padrões, modelos, elementos padronizados. Isso mesmo. Dá exatamente esse sentido. Letra C. No terceiro parágrafo, notamos, no arguidor sincero, uma diminuição da passionalidade. No arguidor, no cara que questiona, tá? Aquele cara que tem função de perguntar, então, de criticar, no questionador. Ok? Letra D de dado. Vamos lá. No terceiro parágrafo, refulgem argumentos e dados. Refulgem. Tá? O sentido, né, o sentido do verbo realmente é no sentido de brilhar, de cintilar. Quer dizer, brilham argumentos, brilham, cintilam. Mas nesse contexto ele está mais no sentido de prevalecem. Tá? São aqueles que acabam realmente valendo. Está mais nesse sentido de prevalecem. Então, na crítica objetiva, o que acaba valendo realmente não é o aspecto pessoal subjetivo, não. O que acaba valendo, o que acaba prevalecendo
que acaba sobrepujando são os argumentos e os dados. Duas coisas me ajudam nessa empreitada, quer dizer, nesse trabalho, nessa atividade, e não na dificuldade, não tem esse sentido de dificuldade, não. Enfim, confirmamos a resposta da questão número 3, letra B de bola. Questão número 4, ele está perguntando qual é o tipo de texto que você encontra aí. Vamos lá. Letra A, trata-se de um texto expositivo. Não, não é um texto expositivo. Gente, a dissertação expositiva, essa dissertação expositiva tem fins didáticos. Tá? Esses textos expositivos são feitos geralmente por alguém que tem muito conhecimento acerca de um tema específico. Tá? Um tema de biologia, um tema sobre medicina, um tema sobre língua portuguesa, por que não? Então um cara que é um especialista em língua portuguesa vai falar alguma coisa sobre orações, então você vai fazer um texto sobre orações. Tá? E esses textos geralmente são feitos para leigos. Tá? A finalidade não é, o leigo ali, a intenção do leigo não é nem questionar a veracidade, porque, lógico, ele está lendo o texto de um especialista. Então a finalidade ali é mais não de argumentar para convencer o leitor, mas sim de ensinar. Então o texto expositivo tem muito mais fins pedagógicos, didáticos, do que propriamente argumentativos, de convencer o leitor acerca de alguma coisa. Então é o que acontece aqui. Aqui ele está tentando convencer o leitor de que, que o mundo tem que aguentar bem a questão da crítica. Aliás, que a crítica é uma coisa absolutamente positiva. O contraditório e a crítica são elementos absolutamente positivos para fazer uma sociedade evoluir. Então o cerne do texto é esse. E aí ele vai utilizar argumentos para convencer você de que, gente, vamos dar, sim, importância à crítica ao contraditório. É essa a intenção do autor do texto. A letra A, não. Então não se trata de um texto expositivo. Letra B. Texto descritivo. Como o próprio nome diz, trata-se de quê? De um texto cuja finalidade é descrever uma pessoa, descrever um ambiente. Você pode fazer a descrição do Rosenthal. Rosenthal é gordinho, baixinho, usa barba, está calvo. Hoje você viu que até na gravação eu tentei disfarçar um pouco minha careca. Certo? Então, bom, enfim. Então, tem olhos castanhos. Então, com isso aí, você vai desenvolvendo uma imagem. Pode ser uma imagem de uma pessoa, de um animal, de um objeto, e até mesmo de um ambiente. Quando a sua finalidade é justamente essa, descrever alguma coisa ou alguém, ok? Trata-se de um texto descritivo, certo? Eu até falo para meus alunos, às vezes eu me preocupo muito quando se trata de um texto que descreve o ambiente, porque normalmente nos textos descritivos há muitos adjetivos, há muitas adjetivações, certo? Só que quando você descreve um ambiente, às vezes aparecem muitos verbos de ação, o que faz com que o texto seja parecido com o texto narrativo. Tá? Então, por exemplo, vou descrever uma sala de aula. Enquanto o professor falava, dois alunos na frente prestavam bastante atenção, copiando a matéria, os alunos do meio estavam conversando, um aluno do lado direito estava olhando o celular, o aluno lá do final da sala jogava a bolinha de papel no colega. Aí o cara olha, puxa, eu não vi nenhum adjetivo. E por outro lado, eu estou vendo muitos verbos de ação, parece ser um texto narrativo. No entanto, como todos os fatos acontecem ao mesmo tempo, eu com uma fotografia só, eu pegaria toda aquela gama de informações. Ok? Então eu pegaria toda aquela gama de informações. Outra coisa. Então, quando eu consigo, porque o que difere basicamente a narração da descrição é justamente o que difere é isso. A narração, os fatos vão se sucedendo. Então é impossível você pegar toda a gama de informações com uma fotografia. Então, por exemplo, o ponta direita pega a bola, dribla o lateral direito, vai à linha de fundo, cruza, o centroavante cabeceia e o goleiro agarra. Se eu tirasse uma fotografia, de repente eu pegaria exatamente o momento que o ponta direita cruzou a bola.
mas eu não pegaria toda a gama de informações. Para pegar toda essa gama de informações, eu precisaria muito mais do que uma fotografia. Eu precisaria de um filme. Agora, quando eu falo que enquanto o professor ensinava, os alunos da frente prestavam atenção, os alunos do meio, um aluno do meio estava olhando o celular, o outro da ponta direita estava cochilando, o lado do fundo jogava a bolinha de papel. Cara, isso aqui com uma fotografia só, eu pego toda essa gama de informações. Por quê? Porque todos os fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é uma imagem fixa, é uma imagem parada no ponto do tempo. Tá ok? Então isso é um texto descritivo. Porque quando eu falo texto descritivo, por exemplo, aquela descrição que eu fiz do Rosenthal, o Rosenthal é baixinho, gordinho, tem olhos castanhos, você vê até pela quantidade de adjetivos que realmente se trata de um texto descritivo. Mas meu medo é quando se trata de uma descrição de um ambiente. Texto injuntivo ou instrucional. Tá ok? Instrucional. O que é um texto injuntivo ou instrucional? Aquele que faz uma instrução. Procura instruir. Tá? A intenção é instruir alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você lê uma bula de uma receita de uma comida, né? Para você fazer o bolo X, Y, Z, você tem que ter não sei quantos ovos, farinha de trigo, e você mistura tudo, então ele vai instruindo você a fazer aquele bolo. Ou, quando você compra um joguinho qualquer, War, por exemplo, você compra aí, você recebe um papelzinho instruindo como você pode jogar War. Então, aquilo ali é instrucional, um texto que instrui você a jogar aquele brinquedo. Tá? Texto opinativo e argumentativo, na realidade, são praticamente a mesma coisa. A opinião, gente, a opinião é a tese. Ok? Então você expõe uma tese, você expõe uma opinião sobre alguma coisa, tá? E você vai ter que utilizar o argumento. O argumento para quê? Para a defesa daquela tese. O autor do texto realmente faz um texto opinativo. O autor faz um texto opinativo. Ele tem uma opinião que, gente, que a crítica é uma coisa fundamental, que a contraditória é fundamental, tá legal? E depois ele especifica, olha, mas a crítica tem que ser de uma determinada maneira, a crítica tem que ser objetiva e não subjetiva. A crítica tem que ser feita com substantivos, com elementos concretos, e não com adjetivos. A crítica tem que ser feita de forma impessoal, ok? Então, e não de forma pessoal, em que você coloca as marcas da pessoalidade. Ok, pessoal? Ótimo. Só que aí ele fala o seguinte, opinativo, até aí tá legal. E compõe um conto. Conto é uma história. É uma historinha que ele está contando. Um livro de contos, tá? Quando você, então, por exemplo, se um livro possui 5 contos, é porque aquele livro contém 5 historinhas. Gênero composto por uma trama permeada de elementos. Que trama é essa? Não existe isso aqui. Olha lá. Trata-se de um texto argumentativo e compõe um artigo de opinião. Ele tem um artigo de opinião, que é gênero que apresenta um encadeamento de ideias com a finalidade de defender. Olha lá, por isso que ele é argumentativo. Argumentativo, o que é? O que é argumentação? É o recurso que o cara utiliza para a defesa de uma tese, defender uma opinião e convencer o leitor. Sim, é essa justamente a intenção do autor do texto. Então, questão número 4, letra E. Questão número 5. Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado é uma conjunção integrante. Vamos lá. No momento no qual... Então, isso aqui é um pronome relativo. Você substitui por no qual, porque é um pronome relativo. Examina a obra em si, não a obra a qual eu gostaria de ter feito. Outro pronome relativo. Sociedades crescem mais do que, menos do que. Isso aqui é uma conjunção subordinativa, comparativa, uma comparação de superioridade. Horácio garantia com certa indignação. Repare que isso aqui é uma continuação do verbo garantir. Horácio garantia isso.
Gente, se eu substituir a oração inteira pela palavra isso, essa oração que começa no quê, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. Tá ok? A oração que começa no quê, que vai até aqui, é uma oração subordinada substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas é uma conjunção integrante. É esta a resposta. E não existe ser humano, o qual, ou seja, é outro pronome relativo. Então, questão número 5, letra D de dado. Questão número 6. Critico não por causa da minha dor, não por causa da minha inveja, não por causa do meu espelho. Gente, olha a metáfora aqui. Na realidade, não é o espelho. É por causa da minha imagem. É porque eu me vejo fazendo aquilo. Então, na realidade, não é o espelho. Tá? O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação sem que apareça a conjunção comparativa. Tá legal? Então, quando a gente fala assim, fulano é um ás. Tá? Que seja um ás. Ele é inteligente como um ás. Certo? Então, eu estou comparando, né, vou fazer uma comparação. Olha que eu sou flamenguista doente, mas eu estou fazendo aqui, estou lembrando aqui um grande jogador do Botafogo que eu não cheguei a ver, mas eu li tanto sobre ele que eu tenho uma admiração enorme, que é o Newton Santos. Newton Santos é a enciclopédia do futebol. Tá? Então, ele era um jogador tão inteligente, jogando tão inteligente, que ele era comparado a uma enciclopédia. Tá ok? E é justamente o que acontece aqui nessa questão 6. Na realidade, tá? Você não está criticando por causa do espelho. Não é por causa do espelho. Não é por causa do objeto espelho. O espelho está sendo comparado ao quê? Ao que ele se vê. A sua própria imagem. Aquilo que ele está vendo no outro autor, que ele está criticando, que ele queria ver nele próprio. Então, o espelho ganha essa ideia comparativa com a própria pessoa, né? Poxa, eu estou vendo nele que eu queria que eu estivesse vendo em mim. Queria que aquilo fosse meu. Então, a palavra espelho está sendo utilizada no sentido metafórico. Lógico, meta-espelho aí não está no sentido denotativo oficial. Ok? Um juízo ponderado é excelente, todas as palavras estão no sentido oficial, denotativo. Mesma coisa acontece em todas as demais alternativas. Ok? Acho que nem há mais o que a gente observar aqui, porque a única palavra que realmente permite essa leitura, que você vê que claramente espelho não está no sentido oficial. Você não está criticando por causa do espelho. Do meu espelho, o espelho que eu tenho em casa, da minha penteadeira, do meu espelho. Não, que o espelho reflete o quê? A sua imagem. Ok? Então, a crítica justamente é... Então, a sua imagem está sendo comparada ao espelho. Questão número 7. Letra A. Ok? Não me refiro a títulos, mas à energia despendida em absorver conceitos, a crase ocorre pela contração da preposição exigida pela regência do verbo referir-se. E é verdade, olha, não me refiro a quê? A títulos. Mas eu me refiro à energia. Quem se refere a alguma coisa. Então a preposição a realmente nasce do verbo referir-se, que ficou subentendido aqui nessa oração. Ótimo. E do artigo definido que antecede o substantivo energia. É verdade. Então eu tenho a preposição a, de eu me refiro a alguma coisa, mais a energia. E se em vez de energia fosse trabalho, seria ao trabalho despendido. Então eu substituiria por ao trabalho, o que confirma a presença da preposição a e do artigo o, e já atingimos a resposta. Em grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências, o verbo em destaque poderia estar no plural. Não poderia, só pode concordar com o avanço. Poderia estar no plural se falasse assim, grande parte dos trabalhos, com preposição de, aí sim, porque seria a maioria dos trabalhos, não são todos,
Ok? Então eu poderia concordar com parte ou dos trabalhos. Ok? Mas aqui, ó, grande parte do avanço. Aí depois de avanço é que vem liberdade. Não. Se fosse grande parte dos trabalhos, aí sim, o verbo, quando ideia partitiva ou fracionária, o verbo pode concordar com grande parte ou com trabalhos. Mas no caso aqui não, até porque avanço também está no singular, igual a grande parte. Então você não pode passar para o plural. Nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. Aí ele propõe a substituição do qual por cujo. Gente, depois de cujo tem que vir sempre o substantivo. Tá legal? Não, é impossível isso aqui tá certo. Cujo nada tem que ser cujo trabalho, cujos remédios, cujas paixões, mas cujo nada não existe. Letra D. Horácio garantia com certa indignação que até o hábil Homero poderia cochilar. As vírgulas são utilizadas para separar um aposto explicativo. Pelo amor de Deus. Com certa indignação não é aposto, muito menos da explicação. Isso aqui é uma adjunta adverbial de modo. Ele garantia dessa maneira, dessa forma, desse modo, ele garantia que até o hábil Homero poderia cochilar. Então isso aqui é uma adjunta adverbial de modo. E a letra E. Como saber se a avaliação é boa? Primeiro, ela mira no aperfeiçoamento. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma síntese. Síntese é um resumo. Não, muito pelo contrário. Olha lá. Primeiro, depois de primeiros dois pontos, ele vai entrar com uma análise gigantesca, com um elemento gigantesco, uma explicação sobre como é possível uma avaliação ser boa. Então você não vai ter uma síntese, você vai ter uma análise, você vai ter uma explicação. Síntese é resumo. Ok? Então confirmamos questão número 7, letra A. Questão número 8. Vamos lá? Indico apenas como algo pode ser melhor a partir de que critérios, que argumentos estão bem fundamentados e quais poderiam ser revistos. Os termos em destaque introduzem opções de complemento ao verbo indico. Tá? Então, vamos lá. Indico apenas como algo, tá, pode ser melhor e a partir de quais critérios. Que argumentos poderiam ser revistos? Então, olha só, olha a maldade. Realmente introduzem opções de complemento ao verbo indico. Indico apenas isso. Que algo pode ser melhor e a partir de que critérios. Indico que argumentos estão bem fundamentados. Tudo isso está completando a ideia do verbo indicar. Isso aqui então está certo. O problema é que não se trata de uma conjunção alternativa. Isso aqui, cara, está introduzindo orações substantivas. Tá ok? Esse que aqui é uma conjunção integrante, não uma conjunção alternativa. Tá? E o como está introduzindo uma oração objetiva direta, mas é um advérbio. Tá? De que modo algo pode ser melhor? Tá ok? Porque nós temos, na realidade, uma oração que está sendo interposta aí. Então, vamos se perguntar, como algo pode ser melhor a partir de que critérios? Tá ok? Então, nenhum dos dois elementos funciona como conjunção alternativa. Sociedades abertas crescem mais do que, eu até comentei isso, mais do que. Esse do que é uma conjunção comparativa, é uma conjunção subordinativa comparativa. Certo? Ele não é um pronome relativo. Inexiste ser humano o qual não possa ser alvo de questionamento. E examino a obra em si, não a obra a qual eu gostaria de ter feito. Os dois elementos sublinhados, sim, são pronomes relativos. Como saber se a avaliação é boa? Como saber isso? Nós temos uma oração subordinada substantiva. O termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Aliás, a gente até tinha chegado à resposta, né, que é a letra C. E os dois são pronomes relativos. Então esse C aqui não é uma conjunção condicional, e sim uma conjunção integrante. Por fim, letra E. Horácio garantia com certa indignação que
o termo destaque desempenha a função de partícula expectativa ou de realce. Não, esse aqui é uma conjunção integrante. A gente até viu isso na outra questão. Isso aqui é uma conjunção integrante, até porque essa conjunção integrante introduz uma oração que subordinada, substantiva, e no caso até funciona como objeto direto, portanto objetiva direta. Quem garante, garante alguma coisa. Então, questão número 8, letra C. Vamos lá. Questão número 9. Cara, brincadeira. Uma coisa eu vou comentar até com vocês. Essa questão aqui eu acho muito difícil que venha cair no concurso TRT. Sei. Tá? Porque, geralmente, a parte de divisão silábica faz parte mais da parte de fonologia. E fonologia não está previsto no concurso. Então, eu acho muito difícil que venha a cair. Mas vamos lá. De qualquer forma, é uma banca nova, diferente, sei lá. A gente nunca sabe o que vem na cabeça desses caras. Insulto. Isso aqui está certo. Insulto. Expressão. Já está errado. Por quê? Quando eu tenho dois S's, cada S tem que estar numa sílaba diferente. Então o erro está aqui. Igual dois R's. Marrom. Eu separo silabicamente assim. Marrom. Questio. Isso aqui é um hiato mesmo. Namento, tudo certo. Sociedade. Isso aqui é um hiato. Então o certo seria ciedades. Aqui, outro erro. Tinha que ser examino. Tá tudo certo. Aperfeiçoamento. Legal. Questões não, porque é um ditongo. Isso aqui é uma sílaba só. Tons é uma sílaba só. Tradir. Isso aqui tem que ser separado. Avaliar. Isso aqui é um hiato. Separado corretamente. Liberdade, perfeito. Ad, prefixo ad, perfeito. Getivando, é essa aqui, letra D. Arguidor, perfeito, até porque aqui é um ditongo. Substantivo tinha que ser assim. Substantivos. O erro de substantivo está aqui. Isso aqui é uma sílaba só. Ok? Então, questão número 9, letra D de dado. Questão número 10. Objetividade é um campo complexo em filosofia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, mas aqui é um conector adversativo. Então, elimino a letra B, elimino a letra C, elimino a letra D de dado. Mas certamente, mas com certeza, mas de fato, isso aqui é um adjunto, tá? Isso aqui é um adjunto adverbial de afirmação. Resposta letra A. Outro sim, gente, é sinônimo de como também. Mas também é um conector de caráter aditivo. Ok? Não dá essa ideia de afirmação que certamente, com certeza, de fato, impõe. Ok? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Com essa questão nós encerramos essa prova que está saindo do forno agora. Ok? É possível, eu acredito que a prova tenha... A equipe da OCP sendo conservada para o concurso TRT, é possível que tenha um jeito muito parecido com isso aí. Tá ok? Continue estudando. Meus amigos, nós temos um cursinho só de questões de prova da OCP. É uma banca esquisita, eu acho que seria interessante você dar uma olhada. Um curso pequenininho, de 2 horas e pouco, acho que não chega nem a 3 horas. Tá ok? Só de correção de provas da OCP. E também nós temos o curso completo de língua portuguesa, tá ok? Totalmente disponível aí para vocês. Cara, estude. Eu quero muito que você seja meu colega lá de TRT. Eu já sou funcionário do Tribunal Regional do Trabalho há 27 anos, que posso falar para você de cadeira. Além de ter praticamente 1000, mais ou menos, uns 800 a 1000 colegas hoje que foram meus alunos, eu posso dizer para você o seguinte, olha, se existe um lugar bom de trabalhar, legal de trabalhar, é o Tribunal Regional do Trabalho. Esforce-se, vale a pena. Okay? Da próxima vez que eu ouvir, quero de repente já ser seu colega. Um grande abraço.